Meus irmãos, bom dia, que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja sobre a vida de todos os queridos irmãos e ouvintes nesta manhã. Estamos iniciando mais um dia debaixo da vontade e da graça do nosso bom Senhor. Gostaria de ler com os irmãos uns versículos que estão no trecho da primeira epístola de João, capítulo de número 4, primeira carta de João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 7, que está escrito assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós exaltamos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, nós Te louvamos, Te engrandecemos e nos achegamos a Ti com gratidão pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós dia após dia. Ó Deus, mas nesse instante queremos agradecer ao Senhor pelo seu amor com que o Senhor nos amou. Queremos agradecer ao Senhor por tão grande demonstração de amor através da pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ó Deus, nos ajude a entendermos cada vez mais esse ato de bondade e de graça que concede a nós, pecadores, a salvação para as nossas vidas. Ó Deus, obrigado por tudo, ó Deus, porque o Senhor tem sido presente e o seu amor é manifestado a nós através da obra da redenção. Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos guiando e nos conduzindo na sua vontade e que o Senhor nos dê força e encorajamento para levarmos este amor, para demonstrarmos este amor às outras pessoas. Ó Deus, abençoa o nosso dia, abençoa, Pai, todo o nosso viver, para que o seu nome seja exaltado e glorificado. É através de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor.
Bom dia a todos, graça e paz. Seja sobre nós a graça do Senhor Jesus para que tenhamos um dia abençoado na sua presença. Eu quero para a nossa reflexão ler no capítulo 1 do livro de Oséias, a partir dos versos 1 até o verso 4, e depois nós vamos citar alguns versículos até o verso 10 durante a nossa reflexão. A partir do verso 1 diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituição e terá filhos de prostituição. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu de vida e por essa porção da Tua palavra que lemos e ouvimos. Queremos aprender de Ti, meu Deus. Fale conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui fala do casamento de Oséias, símbolo da infidelidade de Israel. E eu quero, mesmo com esse início falando da infidelidade do povo de Israel, compartilhar com vocês, com todos que me ouvem, sobre o tema A Visível Prova do Amor de Deus. Dos versos 1 a 4, é mostrada uma determinação de Deus que, vendo assim a grosso modo, nos parece estranho. Primeiro porque Oséias era um homem fiel e temente a Deus. Segundo porque Gomer era uma mulher infiel, era uma prostituta. Sendo Oséias um homem fiel e temente a Deus, e Gomer uma prostituta, por que Deus fez isso? A resposta é: porque Ele quis. Ele é soberano. Não tinha, nem tem ninguém a quem Ele deva satisfação. Mas é muito mais profundo do que isso. E nós vamos ver sobre isso na continuação. O casamento de Oséias, bem como os nomes dos filhos desse casamento, era simbólico e significativo. Oséias representava o povo de Israel. Gomer representava a infidelidade e a idolatria do povo. Mas Deus usa esse método para ensinar lições profundas. Veja os símbolos. Deus ordena os nomes dos filhos de Oséias com Gomer. Versos 3 e 4 diz: Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse o Senhor: Põe-lhe o nome Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo o sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Esse nome Jezreel aqui significa juízo divino. Também o nome Jezreel, portanto, simboliza o juízo de Deus sobre Israel. Por quê? Devido às suas pecaminosidades e desobediência, a rebeldia do povo de Israel fez com que Deus se irasse e rejeitasse esse povo e que trouxesse sobre ele o juízo. O nome Jezreel também significa Deus espalha, ou Deus semeia.
o que sugere que Deus dispersaria o povo de Israel como resultado de sua infidelidade. Isso está registrado em 2 Reis capítulo 10, verso 11. Deus fez com que o seu povo fosse levado cativo pela Babilônia. Então Deus cumpre aquilo que ele promete. E em segundo lugar, o segundo nome que está nos versos 6, tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome Desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Então, aqui o nome Lo-Ruama, que significa desfavorecida. Esse nome significa não alcançada pela misericórdia. Lo-Ruama, desfavorecida, esse nome representa a completa rejeição de Deus à nação de Israel. Isso devido à sua contínua rebeldia e idolatria. Israel estava prestes a experimentar a falta da misericórdia divina, devido às suas ações pecaminosas. Esse nome reflete a justiça e o juízo de Deus em resposta à infidelidade do seu povo. Portanto, quando Deus ordenou que Oséias colocasse esses nomes tinham significado. E aí, tem um terceiro nome. Verso 8 e 9. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Então, esse nome aqui, esse terceiro filho, Lo-Ami, que significa não meu povo. Esse nome é o mais doloroso dos três, pois expressa a completa rejeição de Deus a Israel por parte de Deus e por conta da sua idolatria persistente. Era um povo rebelde, um povo desobediente, um povo idólatra, e isso trouxe sobre eles consequências gravíssimas, e as piores era o abandono de Deus. A aliança entre Deus e Israel estava quebrada, e com isso Israel não mais seria considerado povo de Deus. Isso era doloroso. Essa é uma declaração poderosa sobre as consequências da infidelidade. E essa infidelidade era uma infidelidade tanto moral como espiritual do povo de Israel, e o afastamento de Deus. Viver fora da presença de Deus é terrível. Por isso que Paulo escreveu lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não é fácil viver sem o cuidado de Deus, sem a presença de Deus. Mas é bom a gente notar esses ensinamentos, esses detalhes que vêm nesses nomes. E para finalizar, os versos 10 começa com uma afirmação notável e confortante. Veja o que diz os versos 10. Todavia, o número dos filhos de Israel seria como a areia do mar, que se não poderão nem contar, nem medir, nem contar. Será que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus Altíssimo. Pois bem, aqui Deus anuncia uma transformação radical na relação entre ele e Israel.
A rejeição representada pelo nome Lo-Ammi, não meu povo, será substituída pela aceitação e amor paterno. Agora Israel será chamado filho do Deus vivo, indicando uma restauração profunda e a renovação da aliança entre Deus e seu povo. É aqui onde eu digo que está revelado o amor de Deus, a visível prova do amor de Deus. Apesar de toda a desobediência, apesar de toda a rebeldia, de toda a idolatria do povo de Deus, Deus é longânimo. Deus teve paciência com esse povo, esperou o tempo determinado por ele, eles sofrendo o castigo, as consequências, aquilo que as suas invenções, os seus desejos, as suas inclinações levavam. Deus deu corda, deixou eles andarem de acordo com as suas atitudes, mas para depois Deus castigá-los, para depois Deus renová-los e restaurá-los. Isso aqui é uma prova visível do grande amor de Deus. Amou um povo, mesmo um povo rebelde, obstinado, desobediente, um povo que por um tempo não era aceito por Deus, eram rejeitados por Deus, se tornaram um povo indiferente. Mas agora Deus, na sua graça, na sua misericórdia, restaura esse povo e renova a aliança com o povo de Israel. E para nós, o que isso significa? Que se nós não atentarmos para isso e nos deixarmos levar pelas nossas ideias, pelas nossas inclinações, podemos cair nesse mesmo perigo que caiu por Israel. Sermos rejeitados por Deus, sermos afastados da misericórdia de Deus e passarmos a ser um povo que Deus abomina. Mas a boa promessa é que Deus, na sua graça, no seu amor, nos trará a renovação. O que cabe a nós é procurarmos não nos afastar de Deus, mas é mantermos firme a nossa confissão, a nossa esperança nele, esperando o dia que Cristo vier nos buscar para vivermos eternamente com ele. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Tenham todos um bom dia. Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é e não há outro, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas. Que grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão você tem em seus lábios a ser dito ao Senhor nessa hora. Diga em nome de Jesus. Do que o seu coração está cheio, permita que transborde pelos teus lábios aquilo que o seu coração está cheio nessa hora. Em nome de Jesus. Diga palavras a Ele, porque Ele tem ouvidos e pode escutar a sua voz nessa noite. Meus queridos irmãos, que a graça do nosso bom Deus possa estar presente na nossa vida todos os dias, nos ajudando a entender o grandioso amor de Deus por nós. Esse amor que não é manifestado pelo que temos ou pelo que deixamos de ter, mas sim pela salvação que temos em Cristo Jesus. Não é manifestado por bens, por aquisições, e sim pela redenção da cruz do Calvário. Meus irmãos, o Senhor nos ama. O fato, a certeza que nós temos é que Deus é amor. E Ele espera que nós demonstremos esse amor aos nossos queridos irmãos, a todas as pessoas. Ele espera que nós demonstremos esse amor com que Ele nos amou e falemos dele a todas as pessoas. Que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus nos abençoe e que o Senhor Deus nos fortaleça para sermos sal e luz neste mundo de trevas. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé, fortifique a sua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nos dando encorajamento em todos os momentos. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Amém.